Olá, boa noite. Que bom estar aqui novamente com você. Eu soube pela internet que a cidade de Sorriso vai ter uma visita ilustre agora, esse mês que vem. A Feira do Livro deve receber o cartunista Maurício de Souza, aquele que criou personagens como a Mônica das revistas em quadrinhos. Mais do que a projeção da cidade de Sorriso, quando alguém ligado à cultura nacional chega a um lugar do interior, leva consigo a ligação entre um mundo de cultura centenária e um mundo que ainda busca a sua identidade. Também acompanho a movimentação do pessoal do esporte. Lá em Sinop, um grupo de alemães chegou no outro dia sugerindo investimentos internacionais no Rally da Selva. Bom para o estado, que chama a atenção da comunidade internacional. E ainda sobre esporte, para os lados da região do Araguaia, o Rally Berocan tem inscrições abertas e percurso definido, passando e valorizando as comunidades do Rio Araguaia, que por muitos anos ficaram esquecidas. O evento vai ser agora em setembro. E para concluir, algo que aborrece a qualquer um, esse aumento na conta de energia elétrica. 13%, um absurdo. Pior que isso, foi ver um funcionário da Rede Semate se lamentando num artigo publicado no site Primeira Hora. Olha o absurdo. Ele sugere que gastemos menos para compensar o aumento. Mais duro que o governo sacanear o consumidor com um aumento desses é a Semate tentar passar para você, para mim, a responsabilidade de aumentar os lucros da empresa e, simultaneamente, convencer-nos a gastar menos. Confuso, né? Mas oportuno em se tratando de quem quer cada vez mais lucros. Cumprindo o dever de indignar-me, mas sem rancores, eu convido você para acompanhar essa nova entrevista que vai ao ar no dia de hoje, aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura. O programa Cláudio Alves Sem Censura apresenta hoje um trabalho de sucesso que mexe com a justiça do estado de São Paulo e pode chegar a outros estados da nação brasileira. A experiência da conciliação é o motivo da nossa vinda à cidade de São Paulo, onde temos o privilégio de receber a coordenadora do Núcleo de Conciliação e Mediação do Foro Central da Comarca de São Paulo, doutora Mariela Ferraz de Arruda Polici Nogueira. Olá, doutora. Olá, seja bem-vindo. Uma satisfação muito grande. Prazer é todo meu. Poder aqui levar o conhecimento da senhora para o meu estado de Mato Grosso. Espero poder colaborar com as informações. Doutora, qual a razão da Justiça Paulista ter entrado de cabeça na questão da conciliação dos processos, quando é sabido, para quem conhece um pouquinho, que a conciliação é o primeiro estágio de um processo quando ingressa no Poder Judiciário? Olha, nós sabemos que a justiça, de modo geral, tem um grande problema que é a morosidade. Então, realmente, a conciliação, por esse aspecto, ela nos auxilia muito a resolver os conflitos de uma maneira mais célere, mais ágil, com simplicidade. Então, é importante, principalmente para a Justiça Paulista, que eu diria que é uma das grandes congestionadas do Poder Judiciário brasileiro, a utilizar esse mecanismo de solução de conflito para tentar justamente contribuir para a aceleração do processo e para ter uma justiça mais célere. Essa situação da conciliação em São Paulo, a gente observa em outros estados da nação brasileira que eles lançam determinados períodos destinados à conciliação. Aqui em São Paulo é em definitivo em todos os momentos e ficará para a eternidade? Olha, na verdade a gente tem vários mecanismos de conciliação. A conciliação faz parte do dia a dia de qualquer magistrado, de qualquer juiz. Todos os processos acabam tendo pelo menos algum momento em que há uma tentativa de conciliação. O que há é um esforço em determinados períodos para que essa tentativa de conciliação seja feita agregada, ou seja, existem mutirões que juntam em uma semana, em alguns dias, determinadas espécies de processo para que a gente tente a conciliação de uma forma concentrada.
O cidadão, aquele que realmente não pretende acertar as suas contas com a justiça, aqueles potenciais devedores, aqueles potenciais requeridos dentro de uma comarca, dentro de um estado, como que eles se sentem diante da conciliação, que tem por finalidade uma rapidez processual? Olha, é engraçado que as pessoas têm essa noção de que talvez a conciliação interesse mais ao autor, aquele que está promovendo a demanda, do que ao réu. O que não necessariamente acontece, claro. Porque o conflito ele é um ponto de estresse, de aborrecimento para qualquer pessoa que está envolvido nele. Se tem um processo, mais ainda, tanto o autor como o réu, eles têm aquela situação que vai ficar pendente de resolução. Então, com a conciliação, justamente o que se dá é uma oportunidade dessas duas pessoas sentarem com a presença de um terceiro facilitador, que é um conciliador, que pode ser uma pessoa treinada, pode ser o próprio magistrado, claro. E esse terceiro vai auxiliá-las justamente a que elas consigam alcançar uma solução para o conflito delas. Seria um momento da conciliação, seria, como tem esta finalidade, seria aquele tempo que o juiz deveria ter no processo normal e não tem? Então a conciliação é apenas para essa finalidade ou vocês aqui fazem alguma instrução processual? Não, quando se tem audiência de conciliação, normalmente o que se procura fazer é realizar só a tentativa de conciliação. Por quê? Porque, principalmente quando é feita pelo juiz, porque quando as partes vêm para uma audiência de conciliação, elas não têm que estar preocupadas em fazer prova, em demonstrar quem está certo ou quem está errado, quem tem mais direito, quem tem menos direito. Essa não é uma preocupação que é pertinente à conciliação. Na conciliação a gente não busca o certo e o errado, a gente busca uma solução que seja adequada e justa para os dois lados. Doutora Mariela, me mata uma curiosidade. São Paulo, a gente sabe o volume de processos existentes. Na visão da senhora, essa situação das conciliações tem atingido o objetivo daquilo que a justiça se propõe? Olha, eu acho que é um começo. Nós ainda estamos distante do nosso ideal de solução de conflito por esse mecanismo. Por quê? Porque ainda existe uma cultura de litígio, tanto dos advogados, dos próprios juízes, e mesmo as partes, elas não estão assim acostumadas, não faz parte do dia a dia ainda tentar solucionar os conflitos pela composição. Então, hoje nós temos um grande incentivo para que os conflitos sejam solucionados dessa forma, mas nós temos muito caminho pela frente ainda. Uma curiosidade, quantos processos passam pela conciliação? Olha, é tão difícil dizer isso, porque assim, enquanto nós estamos conversando, pelo Brasil afora, claro. Certamente milhares de processos estão sendo conciliados. Olha, só no setor de conciliação do João Mendes, nós atendemos nos últimos 4 anos quase 100 mil processos. Na Semana da Conciliação, aí eu vou dar um número nacional, em uma semana são feitas mais de 300 mil audiências. Nossa. A última edição foram 333 mil audiências por todo o Brasil. É possível, numa semana de conciliação, por exemplo, o Poder Judiciário aqui do Foro da capital de São Paulo, cumprir todos aqueles processos que estão ali na pauta? Consegue, há uma organização, eu diria que com a experiência nós temos muitos conciliadores, são pessoas que atuam voluntariamente, que se dedicam à causa da justiça, e há um grande esforço mesmo para que essa semana haja um empenho maior do que o usual para que os processos sejam conciliados. Eu sei que a senhora é coordenadora aqui do Foro da capital, mas não custa. Como é que anda as comarcas do interior de São Paulo por aí afora, com relação à conciliação? A conciliação ela é realizada no estado todo. Em todas as comarcas do interior, não diria todas, mas na grande maioria, existem setores de conciliação, como esse da capital, e há juízes que coordenam isso e que fazem esse trabalho de conciliação também. Eu perguntei, não ficou assim bem esclarecido para a sociedade. A senhora, esse período de conciliação é só nessa semana que o CNJ pede ou ela é uma constância? Não, ela é uma constância. Nos setores, as conciliações são realizadas diariamente o dia todo, período da manhã e período da tarde. Além disso, existe o esforço da conciliação, da Semana da Conciliação, mas isso é só um ponto extra de atuação, não interfere no nosso dia a dia onde acontecem conciliações. Eu queria que a senhora, com essa experiência, essa didática que a senhora traz aos telespectadores do SBT de Mato Grosso, qual o momento da conciliação assim que mais marcou na sua vida como
servidora pública do Estado de São Paulo? Olha, são tantos, porque uma coisa que o juiz aprende com a conciliação, isso é um aprendizado, Claro. É que é a forma ideal de solução de conflito. Por quê? Porque quando eu julgo, eu estou dizendo que alguém está certo e alguém está errado e estou desagradando Claro. pelo menos metade da mesa, né? Vamos dizer assim. 50% certamente não vai ficar feliz com a minha decisão. Claro. Quando eu estou numa composição, buscando essa conciliação... Pode existir insatisfação, mas bem menor, né? A ideia não é essa, né? A gente tenta trabalhar... Existe um conceito errado, né? De mais vale uma boa demanda, né? Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Esse é um conceito que a gente tenta abandonar, porque na verdade o que a gente quer mostrar é que o acordo é bom para os dois lados. Sim. Então, principalmente quando envolve questões de família, direito de família, pessoas no mesmo núcleo familiar, e não necessariamente em alimentos ou em separação, mas mesmo em questões como uma sociedade familiar. Certo. Quando uma sociedade familiar tem problemas, é muito complicado resolver isso de uma forma simplesmente jurídica. A conciliação tira o peso. A conciliação permite que as pessoas não só tratem daquele problema que foi levado ao processo, mas também enfrente outras questões do relacionamento que vai permitir que essas pessoas tenham uma continuidade de relação. Doutora, a gente sabe que nada é perfeito e acredito que a conciliação também não é. Não, com certeza. O que, na opinião da senhora, a senhora ajustaria mais para o futuro nos processos que vão para a conciliação? Olha, eu acho que a gente tem dois focos principais a serem trabalhados, que é também o esforço do CNJ na melhoria da conciliação. Um deles é a capacitação dos conciliadores. A gente sempre trabalhou com o conceito de que o conciliador era uma pessoa vocacionada, alguém que tem muita paciência, que consegue ouvir as pessoas, o que são afirmações verdadeiras, mas insuficientes para uma boa conciliação. Claro. O conciliador, ele precisa ser capacitado. Existem técnicas de negociação, técnicas de conciliação que ele precisa aprender para conseguir se relacionar com as partes e chegar a um resultado melhor para elas. A conciliação na capital, ela tem mais dificuldades do que no interior? Não tem. Eu diria que não há uma diferença pelo fato de estar no interior e na capital. A sociedade, na sua opinião, ela está preparada para esse tipo de composição? Ela está aprendendo. Eu acho que é um aprendizado. Ela ainda tem um bom trilho a ser percorrido, porque é mais fácil alguém decidir pela gente, não é? Claro, sem dúvida. Se der errado, a gente pode pôr a culpa em alguém. Agora, quando a gente participa do processo de construção do resultado, aí a responsabilidade é nossa. Então, isso realmente é um aprendizado da gente lidar com os nossos problemas todo dia. Okay. A dinâmica da conciliação, a situação dos advogados nesse método e os tipos de casos que podem ser atendidos. O próximo bloco do programa Cláudio Alves segue logo depois dos comerciais. Fique com a gente. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um processo de cobrança financeira na Justiça leva em média 8 anos para ser concluído. O custo médio das ações é de R$ 4.368, mas incluindo os recursos e embargos, pode chegar a R$ 4.685,39.